Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, quinta-feira, 7 de dezembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vários assuntos no programa de hoje, minha gente. Vamos começar com o primeiro: como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa. Por outro lado, é errado saber e reconhecer que realmente somos bons em desenvolver algo? Qual o limite entre arrogância, vaidade, falsa modéstia e o reconhecimento de nossas próprias qualidades? Quanto à vida espiritual, eu pergunto a você, ouvinte, é possível ser usado por Deus e agir com soberba e arrogância por causa disso? O que você acha? Quero ouvir a sua opinião, sua participação. É hoje, é aqui, é agora, no nosso Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias. Bom dia, bem-vindo, pastor. Qual a sua opinião sobre este assunto? Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. É um tema muito interessante, porque às vezes as pessoas realmente confundem o reconhecimento de suas habilidades e o orgulho. Eu me recordo de um filme, há muitos anos atrás, em que um garoto caiu num buraco e as equipes voluntárias não tinham meios de tirá-lo, até que alguns bombeiros tiveram a ideia de fazer um buraco do lado e, através dessa abertura, tirar o garoto. Após o sucesso, 2 bombeiros olharam para uma poça d'água e disseram: será que a gente pode andar sobre as águas? Olha, se ele pôde, nós também podemos. Então, isso prova de que quando você realiza um grande feito, você pode se orgulhar. Mas a Bíblia diz em Provérbios 18:12, que a ruína precede o orgulho e adiante da honra vai a humildade. A humildade é a referência em Cristo Jesus. Pastora Flor de Lis, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, cantora da MK, bom dia, bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse assunto, pastora? Bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia a todos os debatedores e a todos os nossos queridos ouvintes. É difícil lidar com pessoas que se acham acima de todo mundo, que se sentem melhores do que todo mundo, acham que sabe mais. E isso é muito ruim, porque isso precede uma queda, a Bíblia já fala sobre isso. E é complicado conviver, estar lado a lado com esse tipo de pessoas, porque elas acabam se isolando por tamanha vaidade, porque isso é uma vaidade, né? E acabam se tornando pessoas isoladas por causa dessa vaidade. Reverendo Hélio Tomás, da Segunda Igreja do Nazareno, em Nilópolis, bom dia, bem-vindo, pastor. Que pensa o senhor sobre o tema? Bom dia, JR, nossos amigos debatedores, nossos ouvintes, um bom dia para todos. Realmente, eu acho que todos nós aqui, né, lidamos com pessoas e sabemos o quanto é difícil lidar com pessoas arrogantes, porque geralmente elas não são boas ouvintes, principalmente quando elas são exortadas ou quando é trazido a elas algo no campo crítico das suas ações, das suas atitudes, porque geralmente o arrogante, né, pela sua excessiva autoestima, ele se coloca acima de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, pelo qual ele está julgando a si mesmo no domínio, né? Então, é muito difícil lidar com pessoas assim. A palavra de Deus, ela é muito clara e tem dezenas, né, de versículos que citam exatamente como a arrogância, o orgulho é destrutivo, né? E eu creio que
nós, sabendo, né, de toda essa dificuldade que nós temos em lidar com essas pessoas, mesmo quando, né, nós temos a ciência de que a humildade, né, e aí trazendo Jesus Cristo como exemplo, né, seria uma grande oportunidade de levar a pessoa ao seu entendimento de si mesmo, mas ao mesmo tempo que nós fazemos isso, né, nós estamos contrariando algo que ela mesma já determinou dentro em si, né, em detrimento do que está à sua volta, né? Até mesmo para o cristão fica difícil a gente até usar Jesus Cristo como exemplo de humildade para que esse quadro seja revertido na vida da pessoa. Reverendo Márcio Siriaco, da Igreja Presbiteriana Praça da Bandeira, em São João de Meriti. Pastor, bom dia. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, debatedores, ouvintes da 93. Falar deste assunto me faz lembrar um seriado que dá nos canais de assinatura, no Universal Channel, Dr. House, né? Dr. House, certa vez, quando questionado pelos seus aprendizes sobre ele ser arrogante, ele falou assim para os seus aprendizes: para a arrogância precisa ser merecida. E aí, exatamente essa questão, quando ele falou assim: eu posso ser arrogante porque eu tenho capacidade para ser arrogante. E a outra coisa, eu estou cercado de imbecis, então por isso eu posso ser arrogante, né? É uma concepção, né, do arrogante quando ele pensa na questão do mérito da sua própria capacidade, né? Lógico, numa sociedade moderna, feroz em que nós vivemos, isso facilmente pode ser validado, né? Mas quando pensamos no contexto bíblico, não tem como validar este pensamento, esta concepção, né? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai lá no capítulo 2, a partir no versículo 3, ele diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos, né? Então, no contexto bíblico, isso jamais pode ser concebido, jamais pode ser pensado. Quando o nosso ouvinte diz isso aqui, ele emenda dizendo: olha, por outro lado, gente, é errado saber e reconhecer que realmente somos bons em desenvolver alguma coisa, um talento, uma habilidade, uma pessoa tem uma característica que a diferencia dos outros. Seria um erro reconhecer isso? Ou é correto reconhecer isso à medida que você identifica que isso é fruto da graça de Deus, é um presente de Deus para a sua vida, que não faz de você uma pessoa melhor do que as outras, faz uma pessoa diferente no sentido de ter uma característica diferente. Que vocês acham? No texto... Pode falar. Pode. Escrevendo a carta aos Coríntios, na primeira carta, o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais. E ali traz algumas instruções. E é interessante que ele faz algumas declarações reconhecendo algumas de suas habilidades. Como, por exemplo, ele era um poliglota. Porém, ele não usa essa habilidade ou essa capacidade maior em relação aos outros como motivo de orgulho. Ao contrário, ele instrui que cada um deve reconhecer suas habilidades, mas crer que elas são dadas por Deus e para o que é útil para os outros. O orgulhoso quer a luz para si, quer chamar a atenção para si. Aquele que é humilde aponta para Jesus. A autoconfiança, né, que eu acho que é a questão colocada agora há pouco também pelo JR. É claro, a gente precisa ter autoconfiança naquilo que nós estamos fazendo. Precisamos ser decididos. Ao expressar opiniões, a enfrentar desafios, é necessário ter uma autoconfiança. Senão, como é que você vai conseguir persuadir ou convencer alguém se você não tiver confiança naquilo que você está fazendo? E é lógico, nós, numa intensidade menor ou maior, temos coisas que nós brilhamos melhor. Claro, tem coisas que eu consigo fazer melhor do que outras. E eu não vejo problema nenhum nisso de reconhecer que certa coisa eu consigo fazer bem. E por conseguir fazer bem, eu me aplico mais àquela questão e não vejo problema nenhum de demonstrar esta autoconfiança. É lógico, essa autoconfiança ela não pode se exagerar, porque aí ela se torna arrogância. Claro, quando você tem uma autoconfiança exagerada, aí ela se torna uma arrogância. Aí daqui a pouco você está achando que é melhor do que todos, inclusive até do próprio Deus, né? Daqui a pouco está achando que é melhor do que o próprio Deus. Então, eu ia acrescentar um pouco do que foi dito agora, mas no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículos 19 a 24, diz o seguinte: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução.
O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Essa é uma palavra que traz o conceito do equilíbrio que nós devemos ter naquilo que nós entendemos que fazemos bem, mas não ao ponto de usar isso como uma arma ou como algo que possa subjugar outro, né? Ou alguém, ou nos acharmos a si mesmo acima de tudo ou de qualquer coisa, né? Então a palavra de Deus nos traz todo um conceito de equilíbrio. Talvez aí a resposta quando pergunta o que fazer, né? Para que isso seja administrado e controlado. É interessante quando a gente observa a vida de João o Batista e a maneira como ele lida com o seu papel, né? Com o seu lugar dentro do plano divino, com o lugar em que Deus o colocou, e que ele de uma maneira muito simples absorve isso como aquele que não é. Eu não sou, eu sou o precursor, eu não sou ele. Vocês acham que eu sou, alguns acham que eu sou. Inclusive, após a morte dele, de João, quando Cristo falou para o Senhor, o que dizem as pessoas que eu sou? Algumas pessoas, o povo, parte do povo entendia que ele era o próprio João o Batista outra vez. Então é uma visão que ele apresenta bastante interessante. O texto em João 3, no versículo 30, tem uma conclusão que fecha isso e significa de maneira muito especial: convém que ele cresça e que eu diminua. Esta frase, nos lábios de João o Batista, uma pessoa reconhecida, um líder religioso, uma pessoa com discípulos, com seguidores, uma pessoa que poderia estar ali recebendo, vou botar entre aspas aqui, o incenso da população, a popularidade, né? Ele, apesar de todas essas tentações humanas que ali estavam e diabólicas que ali estavam, ele sabe o seu lugar. Ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Como a gente aplica esta frase que sai dos lábios de João, mas ali embalada pelo Espírito Santo de Deus, para colocar na nossa vida, para entender que o nosso papel é que ele cresça, Jesus cresça, e que nós possamos diminuir? Então, a questão essa questão de Paulo, né, remete muito para nós, pastores, líderes. Né? Nós vivemos aí numa linha muito tênue entre essas questões do elogio, do destaque, das nossas obras, dos nossos atos, com aquilo que está dentro em nós. Se nós não tivermos cuidado, né, como líderes, porque nós lidamos com autoridade, poder, influência, coisas que são, se não bem administradas, podem se tornar aí grandes fagulhas, né, que acendem o ego, né, e nos levam às vezes até a uma atitude de arrogância pela nossa própria posição, né, e em lidar com pessoas, né, que chegam até nós em busca de algo, para que nós emprestemos a nossa emoção, emprestemos o nosso conhecimento, a nossa autoridade, o nosso poder, a nossa influência. Jesus é maior que tudo nesta vida. Então, por mais que o homem tente se assemelhar a ele, jamais vai conseguir. Isso é né, chega a deixar até de ser arrogância, se torna uma ignorância absurda. Porque nós temos que crescer, sim, em conhecimento. Nós temos que procurar fazer tudo com qualidade, da melhor maneira possível, e ter muito cuidado para não deixar que isso suba a nossa cabeça. Mas é obrigação nossa melhorar sempre, cada dia mais. Nós mesmos temos que olhar para nós e vermos que, por mais que eu saiba hoje, ainda tem muita coisa para que eu possa aprender, muita coisa que eu tenho que aprender. Isso é que eu tenho que reconhecer, que por mais que eu saiba de alguma coisa,
eu tenho que aprender ainda mais, porque em algum lugar tem alguém que sabe mais do que eu para me orientar, para me ensinar. Isso, eu acho que todo mundo deve ter esse sentimento. É esse sentimento que faz com que a pessoa não se torne arrogante ao extremo de achar que não precisa de ninguém, que não depende de ninguém. Nessa vida nós precisamos e dependemos sempre de alguém. Verdade. O fato narrado aí sobre João Batista, ele tinha tudo, né, para ostentar-se, exibir-se. Ele tinha tudo para poder valorizar suas ações, seu comportamento, né? Ele tinha todos os fundamentos necessários para fazer isso. No entanto, a função dele não era apresentar-se a si mesmo. Ele mesmo vai dizer que ele é aquele que vai estar anunciando aquele que virá. Então, essa que eu acho que é a questão que deve prevalecer na nossa vida. Nós anunciamos o Cristo, nós não nos anunciamos a nós mesmos. Nós não estamos manifestando ações e comportamentos de nós próprios. Nós estamos ações e comportamentos de Cristo que vive em nós. Então, toda a nossa vida não deve ser ostentar e exibir a nós mesmos, mas Cristo Jesus que vive em nós. Olha aqui um ouvinte dizendo, JR, geralmente os bons não falam de si, mas outros vivem contando a sua história. Já o que acha que é, precisa tentar provar a todo instante aquilo que de fato não é. E é curioso isso, né? Porque a Bíblia também nos ensina que aquele que acha que é e não é, ele se engana, é um auto-engano, né? Ele se coloca numa posição em que de fato ele não está, talvez não esteja ainda, ou talvez nunca venha a estar. Quando aprendemos com o Senhor, nós aprendemos que Ele é o maior, que Ele tem que aparecer, e observamos aqui no texto da própria ouvinte dizendo, e o reconhecimento de nossas próprias qualidades. Vocês disseram que não há dificuldade alguma em se reconhecer isso. A diferença é quando você compara, né? Eu acho que esse talvez seja o grande ponto aqui, de você já, olha, eu sou bom nisso. É uma coisa. Ou dizer, eu sou bom nisso, melhor que fulano, Beltrano. Ou ainda que você diga, eu sou bom nisso e faço tudo para a glória de Deus, mas no fundo tá lá, vaidoso, achando que é melhor que os outros, e recebeu mais elogios, etc. É como aquela frase, né? Quando a pessoa precisa de elogios e não recebe, ela fica enlouquecida. Incomodada. Enlouquecida. A falsa modéstia, ela né? precisa de elogios e não recebe. Então, até para uma pessoa que precisa de elogios, o silêncio é terrível. Né? A pessoa terminou de alguma obra e não recebeu nenhuma palavra, não é elogio, palavra alguma. A pessoa fica ali, meu Deus do céu, o que será? É a vaidade ou a encrenca, minha gente. Por outro lado, JR, debatedores, reconhecer o que as pessoas fazem é importante. Eu acho que é legal dizer isso também, né? Porque também às vezes as pessoas se privam de elogiar um bom trabalho ou uma questão com medo do outro se tornar vaidoso. Mas por outro lado, é importante a gente... Um bom trabalho, irmão, né? Você fez um bom trabalho. Move o nosso campo de avaliação, de autoavaliação. Por outro lado, a gente também tem pessoas que só vivem fazendo as coisas para receber elogios. Pois é. Então, essa que é outra questão, vejam o bem, outro queridos, lado, né? Pastor Márcio, eu vou interrompê-lo rapidamente nesse ponto em que o senhor está, porque eu tive uma ideia, eu fiz aqui um amigo revelado. Entendeu? Botei aqui os 4 nomes e ao final do programa vocês vão ter oportunidade de revelar o seu amigo revelado e vão trazer para ele ou para ela uma palavra. Pode ser um reconhecimento do seu ministério, pode ser uma palavra de encorajamento, pode ser um texto bíblico. Só como eu estou falando para pastores, eu vou ter que dar o corte aqui, entendeu? E se não, pastor, que dá a palavra pro irmão. O pastor às vezes dá uma esticadinha e às vezes não dá tempo de dar uma esticadinha. Então eu vou entregar, pastor Hélio, veja se é o seu nome, por gentileza. Se for o seu nome, não tem como. É o seu nome, olha aí, tá vendo como é que eu adivinhei? Pelo amor de Deus, agora o senhor vai ter essa oportunidade. Desses 3 aqui, o senhor não tira seu nome em hipótese alguma. Vamos passando. Flor, Marcela, vai acompanhando ali pra mim, pro conhecimento dos nossos ouvintes, já aqui no Debate 93 de hoje. Perguntando aqui, minha gente, é possível ser usado por Deus e agir com soberba e arrogância por causa disso? A pessoa ainda assim, eu acho que essa é a dúvida do ouvinte, ainda assim a pessoa consegue ser usada por Deus apesar de toda a arrogância?
Olha, JR, no mundo competitivo em que nós vivemos, a meritocracia é destacada. Vence o melhor, aquele que sabe mais, aquele que pode mais. Agora, não há espaço para alguém que se coloque na condição de servo e, ao mesmo tempo, ser presunçoso, orgulhoso. É incompatível. Em João capítulo 13, eu uma vez fiz uma reflexão sobre esse texto, sobre o lugar mais alto da liderança. Quando Jesus, ciente que tudo estava debaixo do poder dele, ele então se coloca no lugar mais baixo na relação dos discípulos e lava os pés. Então ali mostra que quem está realmente reconhecendo a sua função vai servir em prol do outro e não para a sua própria glória. A glória que Jesus recebeu não foi dada por ele mesmo, mas pelo próprio Deus, pelo serviço que ele fez. Então a referência é Jesus. Agora, há muita coisa que se confunde, né? Às vezes a postura é confundida com arrogância e soberba. Às vezes você vê uma postura de uma pessoa e já rotula ela como arrogante, como soberba, sem a conhecer. Sem procurar de verdade se aproximar daquela pessoa para saber se aquilo procede, né? Eu conheci líderes evangélicos e que eu vi muitas pessoas tratá-los como arrogantes, como soberbos. Eu estive esses dias até com um que aparentemente tinha demonstrava isso, né? Mas ao me aproximar dessa pessoa, eu vi que não tinha nada a ver, era uma postura. Postura não tem nada a ver. Eu descobri nele uma pessoa maravilhosa que ajuda outras denominações, que ajudam outros pastores que precisam. Tem uma postura que muitos líderes evangélicos deveriam ter e não têm, e eu vi nesse líder evangélico. Então a gente tem que conhecer a pessoa antes de rotular ela como arrogante e soberbo. Provérbios 8, 14, 16 diz o seguinte: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então, a partir desse texto, irmão, não tem como ser arrogante nem soberbo, e muito menos ser usado pelo próprio Deus. O próprio Deus está falando, eu sou o soberano, eu que governo, eu que aponto caminhos, é eu que promovo a justiça. Então, por que você, homem, tem que ser arrogante e soberbo? Eu não vejo, em hipótese nenhuma, alguém ser usado por Deus numa situação como um arrogante e soberbo. E, pastor J.R., tem pessoas que não procuram aprender, não procuram ter conhecimento de nada, e quando vê que alguém sabe, ela já taxa aquela pessoa como arrogante, como soberba. Ninguém pode crescer. Crescer um pouquinho é arrogante, crescer um pouquinho é soberbo. Não, gente, crescer é necessário, temos que crescer. Entendeu? Tem gente que olha o outro já rotula mesmo, mas tem também aquela pessoa que de fato ainda é uma pessoa que se comporta de forma equivocada. Os dois estão aí, os dois exemplos estão diante de nós, para nossa reflexão, para o nosso entendimento, e em resposta a nosso ouvinte que mandou pra gente esse tema, agradecendo pelo seu carinho, pela sua audiência e participação no Debate 93. E sempre essa é a ordem divina. Convém que ele cresça e que eu diminua, que nós saibamos o nosso lugar, daquele que é o adorador, daquele que serve ao Senhor, daquele que aponta para ele, porque dele, por meio dele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que
minha gente, o Donald Trump, o presidente americano, anunciou ontem que reconhece Jerusalém como a capital de Israel e pediu ao Departamento de Estado americano que inicie o processo de transferência para lá da embaixada dos Estados Unidos, está atualmente em Tel Aviv, como todas as demais. Em resposta, o grupo islâmico palestino Hamas convocou hoje uma nova insurreição contra Israel. O líder geral do grupo pediu que palestinos, muçulmanos e árabes se manifestem contra a decisão dos Estados Unidos na sexta-feira, que chamou de Dia da Raiva. Esses acontecimentos significam alguma coisa e envolvem a nós cristãos? Eu pergunto a você, ouvinte. Em Gênesis 12, versículo 3, o Senhor disse a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Isso tem a ver com todo Israel até os dias de hoje, ou foi uma aliança apenas com o pai da fé, ou tem uma referência específica para a questão de Cristo para as nações? Que pensam vocês? Muito bem. Em relação primeiro ao Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele chegou, né, movimentando bastante, né, o cenário internacional, né, em todos os aspectos. Então logo assume, né, a presidência, movimenta muitas coisas, né? E em relação a essa nova dele agora, né, de instalar a capital de Israel e essa transferir para lá a embaixada americana, inclusive, né? É mais uma dele. E realmente traz algumas questões, alguns incômodos, né? Algumas questões em que envolve internacionalmente. Agora, com relação às famílias serem abençoadas, as famílias são abençoadas, as nações são abençoadas em Cristo Jesus, né? Todas elas são abençoadas. Eu não vejo nenhuma distinção, né? O Senhor é o Senhor de todas as nações, é o Senhor de todos os lugares. Alguns fazem a seguinte interpretação: em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti, em Abraão, portanto, através de Israel. Outros fazem uma leitura cristocêntrica e entendem que o que está se referindo ali é ao Messias. Sim. Então, quer dizer, não é em Abraão. Abraão não é o abençoador. O abençoador é Cristo, que vem de Abraão. É aquele que... Essa é a ideia. É a promessa, quer dizer, tudo vai o clímax, tudo vai convergir em Cristo Jesus. Claro, Abraão está também convergindo em Cristo Jesus. No livro de Romanos, capítulo 4, o apóstolo Paulo faz exatamente essa interpretação, aplicando ou declarando que aquela promessa de Deus feita a Abraão apontava para Jesus. Exatamente. Porque através de Abraão veio o povo judeu, do povo judeu veio a família de Davi, e de Davi veio o Salvador Jesus, que veio para salvar todo aquele que nele crê. Então as promessas de Deus a Abraão estavam direcionadas a Jesus para que chegassem a todos. Agora, com respeito a essa decisão do presidente americano, uma decisão unilateral, certamente, tem provocado uma série de preocupações, não só movimentação política, mas até mesmo naquilo que diz respeito às promessas de Deus numa questão escatológica. Então, onde vai dar essa decisão, que efeitos teremos, eu creio que vamos ter que esperar um pouco mais, mas as promessas estão se cumprindo em Jesus. Essa é uma grande pergunta, né? Por que isso, né? Para que isso? É uma grande pergunta que a gente acaba fazendo também, né? Gente, essa medida já existe desde 1994 a 95, por aí, que foi e que está sendo adiada pelos presidentes que vieram depois dessa medida. Eles vieram adiando porque eles sabiam que isso ia dar em guerra, ia dar em confusão por causa dos palestinos. O que os palestinos têm isso como uma grande provocação. Eles não vão aceitar isso jamais. Mas a Bíblia fala sobre essas situações e há palavras proféticas e há cristãos aguardando que isso aconteça, porque é um grande, né, vê isso como um grande sinal da volta de Jesus, é a reconstrução do templo, a possibilidade disso em Jerusalém. A Bíblia fala sobre isso, mas essa medida já vem ali na esfera política americana há muito tempo, só que ainda não teve um presidente corajoso ao extremo, extremista, para fazer isso. E eu acho que isso vai causar uma grande confusão, mas está na Bíblia isso, é bíblico, nós aguardamos isso, nós estamos vendo isso como um grande sinal, porque os sinais vão acontecer. E nós temos que estar preparados para ver esses sinais e para se aproximar cada vez mais do nosso Deus. Então, a Bíblia, ela fala sobre o retorno a Jerusalém, né? E aí é uma questão política e religiosa. A influência que tem sobre nós, cristãos, de certa forma, em primeiro lugar, que é uma região
em que existe todo um contexto histórico cristão. E o fato de ser reconhecido Israel como capital, Jerusalém como capital de Israel, contraria os palestinos naquilo que eles esperam através do reconhecimento do Estado palestino. Que eles não têm o reconhecimento, mas eles têm uma cadeira na ONU, mesmo não sendo reconhecido. Uma vez que seja reconhecido Jerusalém como capital de Israel, além deles não ter Israel como capital, que é o que eles desejam, do seu futuro Estado palestino, eles não estará dificultando cada vez mais a condição deles se tornarem um Estado, que é o que eles desejam. E dentro de todo o contexto histórico, né, e religioso, Jerusalém ele é repleto de simbolismos, lugares que fazem parte da história do cristianismo. E são guardados, inclusive, por isso. Né? Guardados, você vê em todos os lugares lá que faz menção à história do cristianismo, tem sempre lá um soldado, tem sempre lá mas tem grupo... também, pastor, interagindo com o senhor, cada lugar que a gente visita é um parque. Cada parque que a gente visita é mantido com os recursos, em sua maior parte, que vem exatamente dessas visitas. É como um parque, a gente paga para ir lá. Não é uma visita gratuita nem nada. E boa parte desses lugares são preservados pela Igreja Católica. Isso, exatamente. Quem os descobriu, quem os manteve, quem os abriu foi a Igreja Católica que fez isso ao longo dos muitos anos. Mas há lugares que para nós são importantes, porque eles são registrados na Bíblia, também no território palestino. Então, quando você vai a Jericó, você vai a um território palestino. Aí você vai a Jericó, você vai à fonte de Eliseu, você vê o Monte da Tentação. Aquela região ali é uma região palestina. Tem vários outros lugares, tem parte do Mar Morto, enfim, que você vai observando, você vai vendo que são... Então, essa ideia do território em si, ali é uma mistura. Ali é uma mistura. O rio passa hora aqui, hora ali. Jordânia, quer dizer, além do Jordão. Então você tem Jordânia, você tem esse território que está ali, lado a lado com o território de Israel, o território reconhecido por por esta, o que eles chamam de uma revolução que aconteceu no dia 29 de novembro de 1947. Fez aniversário agora. Então esse aniversário agora é um marco. A ação do Trump não é uma ação desconectada da data. A data, ela é uma data importante e traz para a história de Israel esse ambiente. E o Trump vai lá e pega exatamente, aproveitando a data para poder estabelecer se era um alvo antigo, se era um projeto americano, ou se é uma questão apenas para criar um fato novo, porque de alguma forma se torna um fato novo. Coreia do Norte vai para o espaço, não se fala mais nela. Começamos a falar em Israel, voltamos a falar em Oriente Médio. Isso tudo num período importante em termos históricos para Israel e, portanto, para o mundo inteiro. Evidentemente, a gente sabe que evangélicos no mundo inteiro têm maior simpatia por Israel do que pela causa palestina. Exato. E, ao mesmo tempo, a gente absolve Israel. Estou falando de Israel da Bíblia, não. O Israel tem lá o primeiro-ministro, tem um presidente, tem deputado, senador. O Israel hoje lá de várias coisas que são feitas contra o povo palestino. Então é um assunto que a gente assim conhece pouco, porque a gente é muito longe, está longe da nossa realidade. O que a gente sabe? Pelo que a gente lê, pelo que a gente estuda e as viagens que a gente faz. Só que as viagens que a gente faz é sempre pela via de Israel, né? A gente tem esse olhar que, claro, vai nos influenciar, influencia todos nós. Quem é que não ama? Quem é que nunca foi? Quem nunca foi e não gostaria de ir? Então você vai assim, olha, eu gostaria de ir, que coisa boa. É maravilhoso, uma viagem extraordinária. É verdade. E você consegue perceber um cenário político, né? Bem político nessa história toda, né? E o presidente dos Estados Unidos tem sempre se movimentado nessas questões, né? Então, são coisas sérias, a gente não sabe aonde elas vão chegar, né? Foi colocado agora há pouco pelo pastor Clark, né? Nós não sabemos onde isso vai dar. Né? Ambos requerem o local como um lugar santo. Né? Então, isso é complicado. Ainda tem ali, além de judaísmo e islamismo como sede, né? Embora Jerusalém seja para os muçulmanos a terceira cidade sagrada. É a terceira. Ela não é nem a primeira é Meca.
Tá certo? Então você tem esse outro olhar aí, mas tá lá. Queremos que seja. Então, judaísmo diz que é, islamismo diz que é, o cristianismo também diz que é. Verdade. Só que para o cristianismo, a meu ver, o olhar não é de uma terra sagrada. Sagrado é o autor da nossa fé. A terra é importante, mas ela não é uma. A gente não mora lá, né? A história a gente não mora lá, né? Na verdade, o crescimento do cristianismo, o crescimento do cristianismo fez até com que o presidente dos Estados Unidos atual fizesse a campanha dele ligada por saber da importância da história. Tem uma importância histórica para nós, esses lugares. Principalmente, né? E aí a gente fala com muito mais carinho de Jerusalém, a gente fala com mais carinho, a gente menciona mais. Então, vendo esse crescimento, ele fez a campanha dele, né? Um dos discursos da campanha dele era isso. Então, ele nada mais, nada menos do que está tentando cumprir uma palavra que ele falou no seu discurso de campanha para ganhar votos dos cristãos. Ele prometeu isso, porque ele sabia que os cristãos iam ficar felizes com isso. Os Estados Unidos é um forte aliado de Israel, né? E vice-versa. Agora tem uma coisa muito interessante que me chama a atenção em particular, como um pedaço de terra tão pequeno provoca tanta emoção e tanto envolvimento. Como é que uma decisão com respeito a uma, digamos, aos olhos de quem o fez, uma legitimação, porque reconhecer Jerusalém como a capital de Israel na visão do Trump é um reconhecimento, é uma legitimidade que os judeus têm. Como é que isso envolve tanto o mundo? Isso está na Bíblia. É verdade. Não é só uma questão histórica, não é só uma questão política, mas é uma questão espiritual também. Que o mundo que não crê, as pessoas que não creem, não vê isso. Não tem esse olhar espiritual. Mas isso envolve as palavras de Deus, as promessas de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo, Israel, geograficamente ali localizado, mas as promessas de Deus para o seu povo, que hão de se cumprir, já tem se cumprido muitas e outras mais. Então, chama a atenção exatamente isso. E eu creio que muito mais coisas ainda vão se desdobrar, vão acontecer em função dessa decisão, que vão ratificar aí as promessas, a palavra do Senhor. Olha, as opiniões são várias, são intensas e, em geral, são apaixonadas, né? As pessoas ficam muito apaixonadas. Aqui uma opinião de uma pessoa. Nós acreditamos que a única solução realista para o conflito entre Israel e Palestina é baseada em 2 estados e com Jerusalém como a capital de ambas, diz aqui a Federica Mogherini, ela que tem uma influência muito grande em relação à ONU e em relação aos Estados Unidos. Bom, esse assunto tá na nossa pauta, faz parte da nossa reflexão e é muito importante que você, ouvinte, tenha uma opinião formada sobre o assunto. Reverendo Hélio, hora certa no Rio de Janeiro, por gentileza. São exatamente 11 horas e 41 minutos. Repita. 11 horas e 41 minutos. Estamos juntos no Debate 93. Falei agora há pouco sobre as 3 cidades sagradas para o islamismo. Dei a primeira e dei a terceira, não dei a segunda. Então, repetindo, a primeira é Meca, a segunda é Medina, onde tem um túmulo de Maomé, e a terceira, minha gente, é Jerusalém. O seu rádio está no Debate 93. A pesquisa Nós e a Desigualdade, divulgada esta semana pela ONG Oxfam Brasil, investigou a percepção dos brasileiros sobre a desigualdade e aponta que 79% acreditam que o combate às desigualdades entre indivíduos é obrigação de governos. Segundo a ONG, a sociedade brasileira mantém a expectativa de que os governos reduzam a distância entre ricos e pobres, jogando no colo dos muitos ricos maior responsabilidade pelo financiamento de políticas sociais. Qual a sua opinião sobre esta pesquisa? Como cristãos temos algum papel no que diz respeito ao combate às desigualdades? Que pensam vocês, ouvintes? Que pensam os nossos queridos debatedores? A desigualdade a Bíblia já relata as desigualdades, né? E Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, vai falar exatamente sobre os crentes da Macedônia que enviavam recursos para os crentes da Judéia, né? E aí ele dizia o seguinte na sua carta: é bom que vocês tenham para poder ajudar aqueles que não têm, porque aqueles que não têm estão dependendo, né? Então, essa questão da desigualdade, é claro, irmãos, é uma questão que fere, né, socialmente,
há uma má distribuição na nossa sociedade, isso é a grande verdade. Mas, por outro lado, eu não vejo que tem que se jogar no colo daqueles que são ricos também essa responsabilidade. Eu acho que o governo, juntamente, né, com outras sociedades civis, devem trabalhar para que haja verdadeiramente uma igualdade. E, lógico, a igreja, como uma sociedade civil, ela deve combater a desigualdade. A igreja, né, como uma sociedade que está aí lutando contra as questões, não só a desigualdade, mas muitas outras questões, deve combater, deve trabalhar para que haja, sim, um combate à desigualdade, sim. Sobre a desigualdade, a Bíblia no Velho Testamento, como também no Novo, traz instruções. No Velho Testamento, Deus, através de Moisés, dá instruções sobre o papel da sociedade para amenizar o sofrimento daqueles que mais têm necessidades. No Novo Testamento, a gente vê o papel da igreja em atenuar, não resolver, mas muitas vezes atenuar os problemas. Agora, na nossa realidade brasileira em particular, recentemente foi feita uma pesquisa dizendo que o governo federal é aquele que mais contribui para a desigualdade, considerando os salários que ali estão. Isso foi colocado em estatística. No federal, né? Exatamente. Brasília é o centro nervoso da desigualdade social. Então, acho que cada um tem que cumprir o seu papel. É a conscientização, mas uma ação contundente por parte daqueles que têm o poder de decisão. Eu vejo como uma fala muito ideológica e a gente vê que essa questão de resumir ou reduzir as distâncias, né, entre ricos e pobres, isso é uma falácia, uma coisa que somente isso não é o resultado para essa questão. Acaba criando uma desigualdade, pastor. Né? Isso sempre foi até mesmo algo que alimentou e muito, né, os discursos eleitoreiros e até hoje, né, tem sido aí talvez o ponto para que a gente isso acho que até cria mais, né, essa desigualdade no conceito em si do que propriamente ele produz. Agora, o que o pastor Clark disse aqui é bem verdade. O próprio Estado, né, ele é um grande produtor de desigualdade em todos os sentidos, né? E aí é que parte do próprio Estado, talvez olhar para si, né, e trabalhar dentro em si essa questão do nivelamento. Só que não é interesse para quem está lá. E nós vemos aí as decisões que são tomadas, né, na Assembleia, tudo que envolve os interesses próprios, né? Então... Agora, quando a pessoa está com sede, o senhor está com sede, vamos lá, todo mundo aqui tem sede. A pessoa está com sede. Você precisa dar água para ela. Aquele copo d'água, uma garrafa d'água, uma jarra d'água, não vai matar a sede dela para sempre. Exato. Ela vai voltar a ter sede. Mas se não der sede agora, se não saciar a sede agora, ela não vai mais ter sede, porque vai morrer. Então tem certas coisas que são questões emergenciais. Aí num país como nós, mas você está alimentando esse ciclo aí, ou seja, à medida que existe o assistencialismo, não se resolve com uma ação social profunda e verdadeira. Pode ser verdade também, mas quem tem fome tem pressa, já dizia quem dizia isso mesmo? Betinho. Então você, quando lembra dessa frase, aquela imagem do prato, né? Quem tem fome tem pressa, você fala assim, gente, a gente tem que ajudar. Ainda que você não resolva a desigualdade, você precisa ajudar. E só pode. E outra coisa, hein? A maioria das pessoas que ajudam não são ricos, não, hein? Se os ricos botassem a mão no bolso, o negócio é resolver. A maioria das pessoas que ajudam é quem põe mais água no feijão, é quem diz assim, onde come 3, come 4. Assim, rico não fala essas coisas. Rico fala essas coisas. Quem sabe o aperto do sapato. Quem sabe, quem já passou, quem já vivenciou, quem já teve fome sabe o que é passar fome, quem já teve diferença de um pratinho, né, um pratinho sabe a diferença. E aí ajudam. E esse papel não é só dos governantes, porque aqui está apontando a pesquisa que o combate à desigualdade é obrigação nossa como pessoa, como seres humanos. Nós temos que fazer alguma coisa. Se ficar de braços cruzados esperando, é o governo que tem que fazer, o município tem que fazer, não sei o que. Não, nós temos que fazer a nossa parte, como indivíduo. Cada um de nós. Vamos descruzar os braços e vamos partir para o estender da mão. Isso fez o Betinho muito bem. Foi uma ação
maravilhosa que ele criou e permanece até hoje aí. Então nós temos que fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, a desigualdade não vai acabar, mas vai diminuir. A gente pode fazer alguma coisa para que haja uma diminuição disso sim. E acontece aquelas histórias. Eu me lembro de uma história de um camarada que era tão rico, tão rico, tão rico, e perto da casa dele, em São Paulo, tinha um posto. E naquele posto os jovens se encontravam à noite ali, como aqui no Rio. Os jovens se encontravam à noite, abriu o carro, mostrava o som, aquele som tunado, carrão tunado, e ele ia lá. Ele mandava o pessoal lá reclamar, mas não tinha jeito. O que ele fez? Comprou o posto. Posto agora, depois que ele comprou, o posto fecha às 8 horas. Então a pessoa às vezes tem o poder financeiro de mudar uma circunstância como essa. Se a gente investisse um pouco mais na questão social, de maneira correta, de maneira justa, de maneira abençoada, nós teríamos uma mudança significativa. Volto a dizer, não vai mudar a história da fome, mas vai mudar a fome da pessoa naquela hora. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que estavam sem nada para comer e de repente alguém levou à porta um alimento, levou à porta mantimentos como é que chama aquele negócio que põe os alimentos em casa? Quentinha? Não. Quentinha não? Não, que põe em casa. Dispensa. Tem gente que não tem isso. Tem gente que não tem. Entendeu? Não sabe nem o que é. Dispensa. Porque não tem comida com essa quantidade para ter uma dispensa. Veja, a gente pode fazer muito mais. Evidentemente que não é uma questão para se resolver o problema como um todo. Mas se todo mundo olhar para o lado, é a história do metro quadrado. Se todo mundo varrer a calçada na frente da sua casa, a cidade vai ser limpa em no máximo 15, 20 minutos. É o metro quadrado. É a lógica do metro quadrado. Ô, pastor Clark Gable, dá a hora certa aí para nós. São 11 horas e 50 minutos. Repita. 11 horas e 50 minutos. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Hoje, minha gente, nós recebemos na Caravana da Solidariedade a Viviane de Freitas Vale. Ela foi ouvida, acolhida e abraçada pelos nossos milhares e milhares de ouvintes. Nosso carinho, nossa gratidão a você, ouvinte, que estendeu a sua mão para ligar e abençoar a vida da nossa querida Viviane de Freitas, que merece aqui o carinho de todos nós. Obrigado aqui, ouvinte de São Gonçalo, dando uma quantia em dinheiro. A Gleice do Centro, oferecendo vaga de auxiliar de serviços gerais e manutenção em loja no centro do Rio. A Fernanda de Caxias, ofertando um valor em dinheiro. A Maria de Lourdes de Barros Filho, doando uma cesta básica. Ana Paula do Caju, doando uma quantia em dinheiro. A Rose de Anchieta, doando cesta básica. O Francisco da Barra, doando uma quantia em dinheiro. Maria da Graça, da Fazenda Botafogo, doando uma quantia em dinheiro. A Núbia do Colégio, doando valor em dinheiro. O Diogo do Grajaú, quantia em dinheiro. Zirã da Tijuca, doando um valor em dinheiro. Uma ouvinte querida de Irajá, doando uma quantia em dinheiro. Renato da Pavuna, doando transporte. A Lilian da Barra da Tijuca, doando remédios. A Rosângela de Marechal Hermes, doando uma quantia em dinheiro. O Nelson do bairro dos Cavaleiros, doando aqui, oferecendo carro de passeio para pegar as doações. A Vânia Soares, doando valor em dinheiro. Wellington de Magé, quantia em dinheiro. Sandra Maria de Paracambi, doando valor em dinheiro. Ouvinte aqui oferecendo também vaga de emprego para um novo hotel em Copacabana. Aqui outro ouvinte dizendo, o Felipe de Madureira, doando transporte. O Marcelo de Caxias, doando uma quantia em dinheiro. A Rita de Cássio oferecendo remédio. A Gisele Almeida, doando uma quantia em dinheiro. O Cláudio de Caxias, doando transporte para as doações. A Silvânia de Campo Grande, doando uma quantia em dinheiro. Nilcélio de Inhaúma, cesta básica. Eliana de Madureira, valor em dinheiro. Sueli do Fonseca, doando remédio. Cristiane de Jacarepaguá, doando uma quantia em dinheiro. A Vilma de Niterói, valor em dinheiro. A Nazaré de Deodoro, quantia em dinheiro. Marcos Paulo de Santa Cruz, cesta básica. A Sônia de Edson Passos, doando vitamina. E o Geander de São Gonçalo, dando uma quantia em dinheiro. Nossa gratidão a você, ouvinte. E o nosso relatório para que você acompanhe, sempre com muita transparência, e pedindo a Deus que abençoe muito a sua vida, que Deus dê a você tudo aquilo que você necessita e que você viva com generosidade, liberalidade. Deus te deu, mas não é para você desfrutar somente. Deus te deu para você desfrutar e para você abençoar.
abençoar os que mais precisam. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Uma palavra boa, minha gente, uma palavra boa abençoada aqui para os nossos queridos debatedores. Vamos começar aqui com o reverendo Hélio. Reverendo Hélio, eu começo com o senhor. O senhor tirou quem aqui na palavra boa de hoje? Fala para mim. Eu tirei o pastor Márcio. O pastor Márcio Siriaco. Siriaco. O que você entrega aí pro pastor Márcio? Bom, além de ter o privilégio, né, de conhecê-lo, né, e de observar o equilíbrio nas suas palavras, né, ele também me é grato aqui, né, saber que ele é meu vizinho lá, ele é de São João de Meriti. Eu sou de Nilópolis, né, e ele é de São João de Meriti. Então, foi um prazer muito grande conhecê-lo, né, e foi muito bom, né, essa experiência de ter ouvido o irmão também. Palavra boa entregue. Vamos agora ao pastor Márcio. Pastor Márcio, o senhor tirou quem na palavra boa de hoje? Muito bem, eu tirei o reverendo Hélio. Reverendo Hélio, então é uma troca boa. Para o reverendo Hélio, qual é a palavra de hoje? Nós estamos à mesa, né, primeira vez, né, já estive com os outros dois debatedores, mas com o irmão é a primeira vez. Quero dizer aos ouvintes, né, que o reverendo... Vai dizer para o reverendo. Mas eu quero dizer primeiro para os ouvintes, que o reverendo Hélio é uma pessoa muito simpática, né, a minha impressão muito boa, não demonstra em hipótese uma ser orgulhoso, né, mas sim uma pessoa também muito equilibrada, e agradeço também pelo elogio que o senhor me fez, né. Palavra isso é próprio boa de pessoas, entregue, né? Pastora Flor de Lis. Tirou quem, pastora? Quem? Tirei pastor Clark. Olha, que surpresa. Que surpresa, né? Olha, pastor Clark, eu já te admiro muito, viu? Pelo seu ministério, pela obra grandiosa que o senhor realiza. Parabéns. Graças a Deus, estou tendo essa oportunidade de aqui, diante de todos os nossos ouvintes, te dar os parabéns por trabalhos evangelísticos que eu vejo que o senhor faz ao longo do seu ministério. Então, eu só tenho que te dar os parabéns e dizer que continue avançando. Continue nesse propósito de ganhar almas para o reino, e achei lindo essa sua lembrança aqui de Feliz Natal, que eu soube que é um trabalho também evangelístico que o senhor está fazendo, aproveitando o Natal. Até nisso eu te admiro. O senhor está aproveitando uma data para poder estar evangelizando e ao mesmo tempo, né, dando aí Feliz Natal para todos os nossos ouvintes. É um folheto evangelístico, o Natal que faz a diferença. O pastor Clark coloca umas balinhas e distribui isso para as pessoas. Achei essa ideia maravilhosa. Parabéns. Que Deus continue te dando ideias assim. Palavra boa entregue. Pastor Clark Gable, tirou quem? Olha, realmente foi uma dificuldade de se saber dessa pessoa. Estou brincando. Tirei a Flor de Lis, a pastora Flor de Lis, e eu quero dizer uma coisa que eu admiro muito o seu trabalho, porque você já fazia o que hoje continua a fazer sem a visibilidade, sem a oportunidade de ser conhecida e reconhecida. Eu me lembro que eu vi uma reportagem, uma entrevista sua, há muitos anos atrás, e aquela reportagem me impactou pela sua dedicação, pelo seu trabalho, e hoje esse ministério realmente que tem a visibilidade como resultado da obra de Deus e das bênçãos de Deus na sua vida. E eu quero aproveitar e dar uma palavra de encorajamento. A Bíblia diz aqui em 2 Crônicas 15:7, mas vocês, falando para vocês, seu marido e todo o ministério, mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Que Deus abençoe. Palavras boas, minha gente, palavras boas entregues. Pastor Clark Gable tirou a pastora Flor de Lis, a pastora Flor de Lis tirou o pastor Clark Gable. Reverendo Hélio Tomás tirou aqui o reverendo Márcio, e o reverendo Márcio tirou o reverendo Hélio. Que maneiro, hein? Que coisa boa, que palavra boa. Você vai entregar a palavra boa pra quem hoje, ouvinte? Fala pra mim, pra quem? Aproveita uma pessoa que você tem a gratidão pela vida dela, pelo que ela fez, pelo que ela é, pela inspiração que a pessoa gera, e dê uma palavra boa. Agradeça a Deus pela vida dela, pela vida dele. Agradeça, reconheça. É a palavra boa, minha gente, no Debate 93.
Olha, minha gente, eu vou aproveitar agora esse instante especial para dizer que vamos lançar agora no site da 93 FM, no Facebook da 93 FM, nas nossas mídias sociais, um clipe lindíssimo que fala sobre o bem, fala sobre palavra boa, fala sobre ações especiais que com certeza vão inspirá-la não apenas no próximo ano 2018, mas em tantos e tantos abençoados anos da sua vida. Experimente, quero que você assista, conheça aí no Face da 93 FM esse clipe maravilhoso feito com muito carinho, com muito respeito. Faça o bem, entregue uma palavra boa, faça alguma coisa especial, viva a verdade do Natal na sua vida todo dia. Nossos queridos debatedores, um abraço para vocês, viu, Pastor Clark? Um abraço, querido. JR, eu gostaria de aproveitar rapidamente e fazer uma divulgação que eu entendo ser de utilidade pública. No dia 20 de janeiro, na praia, na orla de Piratininga, haverá a promoção do Janeiro Branco, que é de conscientização da saúde mental. Então, todos são convidados a estarem lá para fazer essa promoção de conscientização. E eu quero deixar um abraço para o pessoal da PIB Universal do Brasil, um beijo para minha esposa. Esse ano, agora em dezembro, dia 12, faremos 25 anos de casamento, bodas de prata. Eu quero mandar um beijo para ela, para o meu filho. Que Deus abençoe a todos os meus colegas do curso de psicologia. Um abraço. Parabéns, pastor. Muito obrigado, pastora Flor de Lis. Obrigado por mais uma vez estar participando do debate, que é algo importantíssimo. Quero mandar um abraço a todos os meus filhos, a minha mãe, a Neinha. Um abraço a todas as pastoras de Madureira que estão se preparando aí para um grande evento que é a CIBEM 2018, que será no Rio de Janeiro. Então, a todas as pastoras de Madureira, que Deus as abençoe, porque eu sei que elas estão aí ligadíssimas na 93 FM. E quero dar parabéns à 93, pastor J.R. Vargas, por essa ação de ajuda aí ao próximo, porque isso mostra que a 93, junto com seus ouvintes, estão no combate à desigualdade, fazendo esse ato maravilhoso. Boa palavra. Reverendo Hélio, obrigado, um abraço. Um abraço, JR. Você promoveu aqui entre nós, debatedores, essa palavra amiga, mas eu quero também expressar essa palavra amiga com você, com a Marcelinha. Vocês sempre nos tratam com carinho, com respeito, com ética, né? E eu quero agradecer a vocês, né? Vocês são realmente um diferencial. A gente caminha por vários lugares e a gente entende o que é tratamento. Muito obrigado por isso. Que Deus abençoe a vida de vocês e aos nossos ouvintes. Uma palavra boa. O Senhor Jesus é o Senhor da tua vida. Amém. Reverendo Márcio, obrigado, abraço. Obrigado, JR, debatedores. É sempre a oportunidade de crescimento estar no Debate 93 e mando um abraço especial para a Igreja Presbiteriana na Praça da Bandeira. Maravilha. Nós vamos orar juntos nessa hora. A pastora Flor de Lis ora conosco. Vamos apresentar os temas diante de Deus em oração. Vamos orar pela paz do mundo, pela paz no Rio, a nossa cidade, o nosso estado. Tanta gente nesse final de ano, funcionários públicos dizendo o que eu vou fazer. O dinheiro que entrar não entrou, o dinheiro que está entrando é um dinheiro atrasadíssimo. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós oramos agora pedindo a Ti por todos os nossos ouvintes que carecem da sua ação agora sobrenatural.
Senhor, visita agora os enfermos e de uma forma, Pai, milagrosa, que traga cura agora a quem está precisando agora ser curado. Há pessoas que estão sentenciadas à morte por causa de uma enfermidade. E que elas possam agora, Senhor, terem as suas esperanças renovadas por Ti. Visita, Senhor, também as famílias que perderam seus entes queridos, alguém que ama e estão sofrendo agora essa perda. Leve consolo aos corações através do Teu Santo Espírito. Ó Deus, Natal está chegando. Muitas famílias estão passando apertos e necessidades e não sabem nem o que ter para a ceia de Natal e de Ano Novo. Senhor, leve providência a essas famílias. Abra as portas, porque Tu é o Deus do impossível. Colocamos todas as causas diante de Ti, porque cremos no Seu poder. Essa é a oração que nós fazemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.